Irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Nós estamos muito felizes de estarmos mais uma vez juntos para estudarmos a palavra do Senhor. E hoje, em um momento especial, pois nós estamos começando mais um trimestre abençoadíssimo. Nesse trimestre, nós estaremos estudando as parábolas de Jesus, as verdades e princípios divinos para uma vida abundante. O nosso comentarista é o pastor Wagner Tadeu dos Santos Gabi, que é pastor presidente na Assembleia de Deus em Curitiba, Paraná. Também membro da Casa de Letras Emílio Conde. Bem-vindo, bem-vinda. Está começando o programa Escola Bíblica Dominical. Antes de nós começarmos a nossa aula, nós queremos fazer dois convites especiais para você. O primeiro convite é para que você se inscreva em nosso canal, o canal ADMP TV, que é um canal de bênçãos para nossas vidas. No canal ADMP TV, você vai encontrar cultos ao vivo, congressos transmitidos em loco, você irá encontrar subsídios que irá enriquecer a sua aula e torná-la mais dinâmica. Portanto, inscreva-se em nosso canal. Se você já é um inscrito, não se esqueça de ativar o sininho de notificação, porque fazendo isso, você irá ficar por dentro de todas as nossas novidades. Também queremos convidar você para participar conosco do nosso 6º Congresso de Escola Bíblica Dominical, que estará acontecendo aqui em Uberlândia, Minas Gerais. Você terá a ficha de inscrição para download aqui na descrição do vídeo e você também terá o e-mail da Secretaria da Escola Dominical, onde você poderá ter mais informações. Amém? Contamos com a participação de todos que podem estar conosco aqui no 6º Congresso da Escola Bíblica Dominical do Triângulo Mineiro. E nós estaremos começando a nossa lição de número 1. A nossa lição de número 1, que tem como título Parábola, uma lição para a vida. O nosso textuário encontra-se em Marcos, capítulo 4, versículo 34, e diz: E sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Palavras do nosso Senhor Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos começando hoje um trimestre onde nós iremos estudar sobre essa figura pedagógica tão utilizada por Jesus em suas ministrações, que é a parábola. A lição de hoje vai ser uma lição um pouco mais técnica. Afinal de contas, nós não estaremos estudando nenhuma parábola de Jesus em particular, mas estaremos entendendo o que é uma parábola, suas definições, seu objetivo, sua aplicação imediata e por que Jesus recorria com tanta ênfase a essa figura de linguagem, a essa ferramenta de explicação tão importante, tão rica, que é a parábola. É curioso porque quando olhamos para as ministrações de Jesus, nós encontramos ali grandes exemplos do que nós devemos fazer e como devemos proceder em nossa ministração. Nós sabemos o poder que uma história tem. Quando olhamos um discurso, quando olhamos alguém pregar, é inevitável dizer que um discurso, muitas vezes, salvo algumas exceções, ele gera em nós uma reação de tolerância. Nós toleramos um discurso, às vezes porque ele é bonito, às vezes porque é um momento formal, mas uma história não. Uma história, ela capta a nossa atenção. Uma história, ela nos envolve. Uma história, ela tem o poder de nos manter presos a ela, não importando a faixa etária. Já percebeu como muitas vezes a história, ela prende a atenção de uma criança, como muitas vezes a história, ela segura a atenção de um adulto? E a verdade é que Jesus Cristo nos mostra que a importância das parábolas em seu ensino, ela é inestimável. Jesus Cristo sempre fez uso
ferramenta, e em nenhuma outra parte dos escritos sagrados você vai encontrar a vitalidade, a relevância e a utilidade dos ensinamentos de Jesus se mostrando tão claramente e de forma tão bonita quanto nos ensinos das parábolas. Jesus era um mestre em ensinar tais coisas. Muitas pessoas, muitas vezes, não sabem o que é parábola, não conhecem a definição desse termo. Muitos deles não conhecem grandes doutrinas cardeais da fé cristã, mas conhecem uma parábola de Jesus, conhecem a parábola do filho pródigo, conhecem a parábola do bom pastor, conhecem a parábola do bom samaritano. Isso mostra o poder que uma parábola tem, que uma história tem dentro de uma ministração. E as histórias, elas têm um caráter interessante porque elas nos divertem, elas nos informam, elas nos exortam, elas nos edificam, elas nos autenticam e nos fazem refletir sobre a existência. Você cria um mundo paralelo e esse mundo paralelo traz verdades profundas sobre a nossa vida, de uma forma mais clara, de uma forma mais lúdica, de uma forma de aplicação imediata. Jesus era o mestre das parábolas. Por quê? Porque o Senhor queria transmitir verdades profundas, complexas, e as parábolas tinham este poder de dar um significado mais simples, uma roupagem mais simples, mais tranquila para verdades absolutas. Quando nós usamos parábolas em nossas ministrações, nós estamos transmitindo verdades grandes, verdades complexas, mas de uma forma didática. Nós chamamos isso de uma transposição didática. É quando nós falamos ensinamentos e conhecimentos grandes, mas em linguagens simples. Amém? E o que é uma parábola? Qual é a definição de parábola? Curiosamente, essa explicação não é simples, tá? Não é simples. Primeiro porque nós podemos apegar a dois tipos de palavras. A semântica da palavra parábola vem de parabola, que significa pôr ao lado ou lançar ao lado. Então, alguns definem como sendo histórias fictícias, baseadas em um local ou um evento, e que traduzem verdades e aplicações imediatas ao reino de Deus e aos homens na terra. Essa é uma definição de parábola muito comum de você encontrar. Mas a verdade é que a parábola, ela tem muitas acepções. Você tem vários tipos de parábola, você tem várias maneiras de definir a parábola. E ao pesquisar, eu encontrei uma definição muito interessante que nós vamos colocar aqui ao lado para que os irmãos entendam. O T.W. Manson, ele diz assim: a parábola é uma criação literária na forma de narrativa desenvolvida para retratar uma espécie de, vamos lá, caráter, por advertência ou exemplo, ou para encarnar, tipificar um princípio do governo de Deus para este mundo e para este homem. Eu poderia resumir essa definição do Manson em uma única sentença. Eu diria assim, que a parábola, ela é um dito fictício, é uma história fictícia, que traz dentro dela uma grande verdade. Cada parábola precisa e deve ser analisada dentro do seu contexto de forma exclusiva. Cada parábola tem o seu comportamento, tem a sua análise, mas por isso que é difícil dar uma classificação geral de parábolas. Mas o que nós podemos dizer é que a parábola é uma narrativa, ou é um dito fictício, irreal, mas que tem dentro dele uma grande verdade. O autor da revista, inclusive, ele chama a atenção para nós não confundirmos a parábola com alguns outros tipos literários. Ele cita aqui, por exemplo, ao chamar a atenção para isso, o provérbio, que é uma sentença de verdade pura, a metáfora que é o que nós chamamos de uma comparação sem a conjunção como,
A alegoria seria você pegar um objeto ou alguém e criar um personagem que representa um sentimento, uma emoção ou uma história. Um exemplo muito famoso de uma alegoria é um quadro do Delacroix chamado A Liberdade Guiando o Povo, que mostra uma mulher segurando uma bandeira em frente aos exércitos franceses, não é? Representando a liberdade. Né? Essa mulher representando a liberdade é o que nós chamamos de alegoria. Tá? A fábula, que é uma história que no final ela traz uma moral. Tá? A fábula, muita gente confunde fábula com parábola, mas a parábola e a fábula se diferem em alguns pontos. Por exemplo, Jesus nunca ou quase nunca utilizava animais falantes, aliás, nunca utilizava animais falantes para contar uma história. A fábula não. A fábula ela é uma narrativa mágica, não é? Onde seres que não falam ganham vida falando, pensando, e no final tem a moral. A parábola não é uma fábula. Então, é muito importante não confundir essas coisas que eu acabei de citar, tá bom? Qual é o objetivo da parábola? Nós dissemos que a parábola, por definição, é um dito, uma história fictícia, mas que traz uma verdade grande e plena dentro de si. E qual é o grande objetivo da parábola? O grande objetivo da parábola é entreter, é prender a atenção, tá? É ser atraente para segurar a atenção de quem está escutando essa história, redirecioná-la ao que importa e, de forma imediata, prender a atenção de quem está escutando aquela história. Até na verdade, eu poderia dizer para os irmãos que a parábola ela tem duas aplicações, dois objetivos. O objetivo imediato, que é o que eu acabei de falar, que é prender a atenção de quem está escutando a história, ser um entretenimento, entreter, segurar a atenção, mas também tem o objetivo final. E o objetivo final da parábola é despertar-nos para uma compreensão mais profunda, para uma compreensão maior, estimular a nossa consciência em relação a uma verdade que está nos sendo dita. Então, vamos lá. Vamos colocar isso bem claro para os irmãos. Objetivo imediato da parábola: prender a atenção de quem está escutando. Objetivo final da parábola: despertar uma compreensão de uma verdade absoluta, nos estimular a nossa consciência, estimular a nossa razão e nos levar, nós ouvintes, a praticar a ação, uma ação vital. Então, na verdade, o objetivo imediato da parábola, o objetivo final da parábola é promover, inclusive, uma reflexão e essa reflexão gerar uma mudança de atitude. Essa é a grande verdade, tá? Quando a gente olha para as parábolas de Jesus, quais são as características dessa parábola? Quais são as características da parábola de Jesus? Eu vou elencar para os irmãos 5 características. E os irmãos coloquem aí porque elas são muito importantes. Tá? Traga isso para a sua aula, professor, professora. A primeira característica da parábola de Jesus é que elas são, antes de tudo, histórias breves, coesas. Uma parábola nunca é extensa. Uma parábola, ela nunca é muito grande. É uma história pequena, rápida, que é para que ninguém se disperse. Uma história grande corre o risco das pessoas se dispersarem nela, perderem o real objetivo. Uma história curta, como são as parábolas, elas começam rápido, vão já rápido até o final. Por quê? Porque ela mantém o espectador, o ouvinte, preso o tempo todo. Então, a primeira coisa é que Jesus não contava histórias grandes. Segunda característica: as parábolas de Jesus são marcadas pela simplicidade e pela simetria. Está aqui para você, ó. As parábolas de Jesus são marcadas pela simplicidade e pela simetria. Você já percebeu que Jesus nunca coloca mais do que 2 pessoas na mesma cena? Por exemplo, você olha a história do filho pródigo.
Você não encontra uma cena em que os três estão juntos, o pai e os dois filhos. Não. Você tem diálogos simples, diálogos diretos, certo? E você tem ou o filho pródigo, o pai, ou o irmão e o pai, mas não com os três nas mesmas cenas. Jesus sempre priorizou por isso, uma narrativa simples. É a mulher com a dracma. Pronto. É a mulher que perdeu uma dracma. Aonde? Na sua casa. Acabou. Não há uma complexidade, não há uma narrativa retórica. É extremamente simples e simétrico. E isso é uma grande característica de Jesus. Terceira característica, professor, professora, coloque aí. As parábolas são contadas dentro de um contexto. Gente, Jesus nunca contou uma história por contar. Uma história contada sem uma devida contextualização, uma situação, ela perde o seu objetivo. Quando você olha, por exemplo, as parábolas de Jesus, as fábulas de Esopo foi um escravo grego que escreveu fábulas muito conhecidas, elas tinham uma moral universal, não era? As parábolas de Jesus não têm moral universal, você pode reparar isso. As parábolas de Jesus, ela tem uma aplicação para aquele momento, para uma certa finalidade, para aquele contexto, certo? Portanto, é muito importante que quando você lê uma parábola, você se sinta como um judeu do primeiro século ouvindo Jesus falar. Está entendendo? Por quê? Porque Jesus, ele contava uma história, aplicava para aquele momento. Os fariseus estavam em volta dele, questionam ele sobre alguma coisa. Para responder aquela pergunta específica, Jesus utilizou uma parábola para aquele contexto. Claro, é verdade que o contexto daquele momento muitas vezes se repete, certo? Mas é nesse contexto específico que Jesus contava uma história. Quinto caso, quinta característica. As parábolas de Jesus são teocêntricas. Jesus não contava a história da carochinha. Jesus não contava uma história qualquer. Todas as histórias de Jesus tinham como centro o próprio Deus. É interessante porque em nossas ministrações, qualquer ilustração que você utilizar, qualquer parábola que você fizer, ela tem que estar centrada em Deus. O próprio Cristo deu uma lição disso, porque todas as suas parábolas eram teocêntricas. Em todas elas, Jesus procura estabelecer o quê? Uma nova realidade que envolve o reino e que envolve a sua obra. Isso é extremamente importante. Todas as parábolas de Jesus têm a ver com uma nova realidade que Deus procura estabelecer neste mundo. As parábolas são teocêntricas. Agora, como que nós devemos interpretar uma parábola? Como que, ao ler uma parábola, e nós faremos muito isso no decorrer desse trimestre, como que nós devemos interpretar uma parábola? E eu também separei 5 características para cada um de nós sabermos como ler e interpretar corretamente esta parábola. A primeira característica é o seguinte: analise cada parábola de forma completa. Meus irmãos, você não pode ler apenas a história, só um pedaço dela. Analise o texto todo, leia várias versões da Bíblia. Hoje é fácil, a internet tem tantas, você consegue isso na internet, tá? O site biblia.online, biblia.org, você encontra, bibliaonline.org, você encontra várias versões da Bíblia. Leia a parábola em vários contextos, leia o contexto da parábola, leia o antes e depois. Tem um velho dito teológico que é verdade, um texto sem contexto é pretexto para heresia. E é verdade, cada parábola tem que ser lida em seu devido contexto. Então faça uma análise completa, do começo até o final da parábola. Segunda grande característica: ouça a parábola sem pressuposições. Isso é importantíssimo, tá? Muitas vezes nós já lemos uma parábola tendo na mente como é que eu vou interpretar aquela parábola. É a mesma coisa de um pregador, que ele tem um objetivo final, e ele pega um texto bíblico e distorce totalmente para encaixar no objetivo que ele pretende. Não é assim que a gente faz.
Nós falamos várias vezes aqui que cada parábola tem um objetivo final, um imediato e um final. A parábola ela tem que ser lida nesse contexto. A parábola tem que ser feita dessa forma. Não faça pressuposições, conjecturas. Ah, eu quero dizer isso, então vou pegar essa parábola de Jesus e vou deturpar nesse sentido. Não é assim que funciona, tá bom? Não é assim que funciona. Terceiro, se desejamos conhecer a intenção de Jesus, precisamos ouvir a parábola da mesma forma que uma pessoa daquela época estava escutando. Eu falei isso aqui agora há pouco. Falei isso agorinha há pouco, que é importante. Contextualizarmos historicamente, socialmente, culturalmente, a parábola de Jesus naquela situação em que ele estava narrando. Havia uma sociedade típica da época de Jesus Cristo, que é totalmente diferente da nossa época. E às vezes nós não conseguimos dimensionar o impacto daquela história naquela situação. Portanto, é muito importante que você se situe. Claro que nós não podemos arcaizar a história, não é? Julgar o passado com os valores modernos é um erro histórico, nós chamamos de anacronismo, é um erro julgar o passado com os valores presentes. No entanto, é muito importante os irmãos entenderem que temos uma dimensão do impacto da palavra do Senhor Jesus, devemos colocar exatamente na situação de alguém, um judeu, um israelita do primeiro século. Determine especificamente a função da história no ensinamento de Jesus. Aí está o X da questão. No final de nossas aulas, nós temos que deixar claro para o aluno o que Jesus queria dizer com aquela parábola. Não é só contar a história. Quantas vezes eu já vi isso nessa minha trajetória de professor de escola dominical? O professor, o explanador, o palestrante, ele conta uma história e no final a história ficou sem sentido. Ele não explica, olha, o que Jesus queria dizer era isto. Então, deixe bem claro, determine a função para o aluno do que a história queria dizer. E quinto e último, determine a intenção teológica e o significado da parábola, que está diretamente amarrado com o quarto tópico. Deixar claro o que aquela parábola significa para nós. Jesus Cristo gostava tanto de parábolas que o versículo textual diz que sem parábolas Jesus não falava a eles. Isso mostra a importância. Quando você pega os evangelhos, você vai ver que os evangelhos sinóticos, principalmente, né, que são os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, você tem uma ênfase grande em parábolas. Lucas é o evangelho das parábolas. 52% do evangelho de Lucas é uma parábola, é uma narrativa em termos de parábola. Não é? É um livro onde há essa preocupação. O evangelho de João quase não tem. Não é? Na verdade, no evangelho de João nós encontramos os chamados mexalins. Os mexalins que são breves ditos parabólicos. São parábolas muito curtinhas. Não é? É mais comparações, na verdade, nem parábolas, são mais comparações. Cristo é a água da vida, Cristo é o pão da vida, compara ele com o bom pastor, ele é o pórtico, ele é o átrio. Então, assim, são comparações muito rápidas, chamadas de mexalins. Então, você percebe a importância que era dada nas Escrituras Sagradas para as parábolas. E que nesse trimestre, ao estudarmos cada uma dessas parábolas, nós nos deleitemos, nós aprendamos enormes, grandiosas verdades bíblicas. Tenho certeza que Deus, nesse trimestre, continuará falando aos nossos corações por essas histórias, narrativas, que traduzem grandes verdades bíblicas para mostrar a visão do reino de Deus e o padrão de vida que o Senhor Deus deseja para nós. Amém? Que seja um trimestre de muita bênção para todos nós. O programa Escola Bíblica Dominical vai ficando por aqui.
Aguardamos você na próxima semana para juntos estudarmos a primeira parábola para ouvir e anunciar a palavra de Deus. Que o Senhor Jesus possa continuar lhe abençoando e prosperando sempre mais. Amém.